Bom dia, amada igreja. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3, os versos 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Nós vamos dar continuidade à exposição no livro de Tiago. Eu irei ler, a igreja acompanhe, Tiago 3, de 1 a 12. O pecado da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração, Deus. Quebranta o nosso coração por meio da Tua santa e bendita palavra nesta manhã. Que ouçamos a Tua palavra, Deus, a palavra do Senhor, que é perfeita, que é verdadeira, que nos constrange, que nos quebranta, que nos exorta. Fala conosco nesta manhã, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa exposição nesta manhã é o perigo da língua sem freio. O perigo da língua sem freio. Eu quero iniciar essa exposição relembrando o contexto. O ser humano, ele é por natureza um ser falante. Desde o momento em que a criança pronuncia as primeiras palavras, a boca ela se torna um instrumento de comunicação. Quando ela balbucia algo, já está se comunicando. Mesmo que num primeiro momento nós não entendamos o que ela está falando. Nós falamos do que pensamos, sentimos, do que nós desejamos, falamos com Deus em oração, nós falamos conosco em reflexões, falamos com os outros em diálogos. A fala é um dom do Criador. Mas junto com a dádiva há também um grande perigo. Pecamos muito com aquilo que falamos. A língua, embora pequena, tem poder imenso. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos o poder que a língua tem com as nossas palavras.
Se você parar e refletir, você já usou das palavras para persuadir alguém a fazer algo que você desejava. A língua ela tem poder de edificar ou destruir, de curar ou ferir, de conduzir à vida ou à morte. Tiago, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele nos adverte: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, como vemos aí no verso 8. O problema não é apenas de comunicação, mas é espiritual. A língua ela revela a corrupção do nosso coração. E essa realidade ela se torna ainda mais grave no nosso tempo. Por quê? Antigamente, as palavras elas ficavam restritas a um pequeno grupo ou a pequenos grupos. Antes da tecnologia, a imprensa em massa que nós conhecemos hoje, o rádio, a TV, as redes sociais, as palavras elas eram ouvidas apenas por quem estava fisicamente presente, como o nosso grupo aqui, por exemplo. Uma conversa ela acontecia em família, ela acontecia na vizinhança, na praça ou na igreja local. O impacto era limitado ali àquele círculo que estava presente. Uma palavra errada ou certa se espalhava com mais lentidão, de boca em boca. Hoje, com a tecnologia, como conhecemos, uma frase ela pode alcançar milhares em segundos, com redes sociais, celulares, as transmissões de TV, ao vivo. Uma única frase ela pode ser vista e ouvida por milhares ou milhões de pessoas em segundos. Um áudio, uma postagem, um comentário mal feito, pode circular por todo mundo. O alcance das palavras deixou de ser restrito e agora ela se torna global. Uma palavra ela pode viralizar e mudar destinos. Vivemos em uma era de palavras rápidas, muitas vezes sem filtro, sem reflexão, carregados de ira ou descuido. E como nos lembra Tiago, palavras podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, salvar ou matar. E essa verdade, ela se confirma na Bíblia. Nós podemos lembrar de algumas histórias que estão escritas nas Escrituras. Por exemplo, você lembra que Pedro negou a Cristo. Lá em Mateus 26, 74, ele diz: não conheço esse homem. Isaías também, como outro exemplo, confessou seus lábios impuros diante de Deus, lá em Isaías 6,5, onde ele fala: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Jesus, diante de Pilatos também, silenciou para cumprir as Escrituras, lá, conforme Isaías 53, 7 fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa verdade que vimos anteriormente também se confirma na história, como conhecemos. Muitos de vocês já viram na história falar de Adolf Hitler, que incendiou nações com um discurso de ódio e orgulho, resultando em milhões de mortes. William Wilberforce, político e cristão evangélico britânico que se destacou como grande líder do movimento pela abolição do tráfico de escravos do Império Britânico, proclamou esperança e justiça, inspirando gerações com palavras de vidas. 2 exemplos aqui. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre eles dois. Nós vemos então, irmãos, que a língua ela é poderosa e precisamos ouvir a exortação de Tiago com temor e humildade. E aqui eu quero também trazer uma contextualização do que nós já vimos até aqui
nas exposições referente a Tiago, a essa carta, esse livro de Tiago. E antes de entrarmos aqui no capítulo 3 da carta de Tiago, é importante nós lembrarmos de alguns pontos que vimos durante as exposições anteriores do livro de Tiago. Lembrando que a carta de Tiago ela foi escrita para cristãos judeus que eram dispersos, estavam dispersos e enfrentavam perseguições, enfrentavam pobreza, injustiças e os desafios culturais. O propósito aqui de Tiago era encorajar esses crentes a permanecerem firmes em meio às provações e, ao mesmo tempo, confrontar pecados presentes na comunidade, como parcialidade, como orgulho, como a fofoca, as divisões e o mundanismo que adentrava as igrejas, que é muito parecido com os nossos tempos hoje, não é verdade? A grande ênfase de Tiago é que a fé verdadeira não é apenas um discurso ou uma confissão verbal, mas uma prática que ela é visível. Uma fé que se traduz em obras de amor, domínio próprio e obediência a Deus. Por isso, no capítulo 2, ele nos mostrou que a fé sem obras, ela é morta. E agora, no capítulo 3, ele nos conduzirá a refletir sobre como essa fé se manifesta também no uso da língua. Relembrando um pouquinho mais o sermão anterior, que foi em Tiago capítulo 2, o último sermão que eu trouxe aos irmãos, nós vimos que Tiago ele confronta a falsa ideia de uma fé sem frutos. Ele nos lembrou que até os demônios creem, mas a sua fé não os salva, porque eles não amam a Deus, nem obedecem. Aprendemos que a fé salvadora é sempre acompanhada por obras, como ficou evidente nos exemplos lá, você lembra de Abraão e de Raabe. Ambos demonstraram a sua fé por meio de atitudes concretas. E agora, em continuidade, Tiago nos chama a olhar para uma das áreas mais difíceis e reveladoras da vida cristã, a nossa língua. Se a fé verdadeira deve se manifestar em obras, ela também se torna evidente em palavras, pois uma fé que não transforma a nossa boca, não transformou de fato o nosso coração. Então, adentrando em nosso texto, hoje eu quero falar sobre o perigo da língua sem freio. Esse é o título da nossa mensagem. E ela é extremamente perigosa. Para quem? Para os que ensinam, segundo, para os que aprendem, e em terceiro, para todos nós, pois ela revela o coração. Então, o perigo da língua sem freio. E o primeiro ponto, então, a língua é perigosa para os que ensinam. Confira aí em Tiago 3, versos 1 e 2. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aqui, irmãos, há uma seriedade do ensino. Aqui vemos quão sério é ensinar, especialmente no contexto da igreja, onde nós aprendemos da palavra de Deus. Tiago começa advertindo, e aí eu trago aqui o verso 1, mas na Nova Almeida atualizada. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Na cultura judaica, o mestre tinha grande honra. Muitos desejavam ocupar essa posição de mestre. Mas Tiago lembra, ser mestre é ser responsável diante de Deus. Palavras neste púlpito, ou em qualquer púlpito, não são meras opiniões, são sementes lançadas nos corações. Isto é uma advertência, irmãos, para nós que somos líderes na igreja.
Sejam presbíteros, sejam diáconos, sejam líderes de sociedade, presidentes de sociedade. Isso é uma advertência para todos nós. Um pastor, um presbítero ou professor de escola dominical pode guiar pessoas à verdade ou ao erro. Pode fortalecer a fé ou até destruí-la. Há um perigo do mau uso da língua. Na história nós conseguimos identificar o perigo do mau uso da língua. E aí, voltando ao exemplo de Hitler, esse exemplo trágico da história, Hitler ele não conquistou corações com armas primeiro. Você estudando a história, você vai ver isso. Ele começou com discurso, com palavras. Seu discurso inflamado convenceu milhões de alemães de que era uma raça superior e que os judeus deveriam ser exterminados. Palavras cheias de veneno geraram fúria, guerra e morte. Hitler incendiou uma geração com palavras de ódio, orgulho e segregação. O seu discurso não apenas mobilizou um povo, mas arrastou nações inteiras à guerra, deixando milhões de mortos, órfãos e refugiados. Sua língua foi como fogo destruidor, inflamado pelo inferno, exatamente como Tiago descreve no verso 6. Há uma responsabilidade diante de Cristo. Todos nós, irmãos, temos responsabilidade diante de Cristo. Nós, os mestres, então, prestaremos contas diante de Deus. Jesus cobrará cada palavra leviana saída da boca daqueles que deveriam ser exemplo de linguagem sadia e irrepreensível. Está lá em Tito, capítulo 2, versos 7 a 8. E aí eu quero também trazer o segundo ponto. Nosso primeiro ponto foi: a língua é perigosa para os que ensinam. Mas não só isso, irmãos. A língua ela é perigosa também para os que aprendem, como vemos aqui dos versos 3 a 10. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Há um risco no nosso dia a dia, irmãos. O risco do mau uso da língua não está restrito aos mestres ou aos líderes, como Tiago nos lembra no início do capítulo 3. É uma realidade que atinge a todos nós, crentes, no dia a dia. Tiago já havia dito, lá no capítulo 1, verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E isso se aplica a todos nós, irmãos. A língua desenfreada ela é um perigo para cada crente em sua caminhada diária. Quantas vezes nós deixamos escapar murmurações contra Deus ou contra as circunstâncias, como o povo de Israel no deserto, que mesmo tendo visto os milagres do Senhor, murmuravam e provocava a ira divina. Você lembra, lendo Êxodo capítulo 16, lá vai falar sobre isso, dos versos 2 a 3, Números 14 e 27 também. O povo murmurava. Quantas vezes caímos na armadilha da fofoca, repetindo aquilo que não nos diz respeito?
espalhando comentários que ferem a reputação do próximo. Um simples boato pode manchar a honra de um irmão por toda a vida. Também não são poucas as vezes que criticamos injustamente, muitas vezes sem conhecer todos os fatos ou sem buscar ouvir os dois lados. As nossas palavras, nesse caso, tornam-se instrumentos de julgamento precipitado, que pode gerar profundas mágoas. Mas a Escritura ela nos adverte que a morte e a vida estão no poder da língua, como fala Provérbios 18, capítulo 18, verso 21. E muitas vezes, irmãos, as palavras ferem mais do que os gestos, não é verdade? Um tapa pode doer por alguns instantes, mas uma palavra dura pode ecoar na alma por anos. Quantos casamentos foram destruídos por palavras impensadas? Quantas amizades foram desfeitas por comentários descuidados? Quantas igrejas foram divididas por murmurações e intrigas que começaram de forma aparentemente inofensiva? É por isso, irmãos, que Tiago compara a língua a uma fagulha. Uma pequena centelha pode incendiar uma floresta inteira. Assim também, uma única palavra maldita, uma frase carregada de ódio, ou uma crítica sem amor, podem incendiar relacionamentos, famílias e até comunidades inteiras. Há uma incoerência da língua. Tiago ele denuncia uma contradição que ela é terrível. E aí a gente vê isso no verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aqui ele nos mostra o quanto a língua revela a nossa incoerência. Como pode, irmãos, a mesma boca que se abre no domingo para cantar hinos de louvor a Deus, se abrir na segunda-feira para ferir, para criticar, para zombar ou espalhar veneno contra o próximo? Como pode uma boca que ora e agradece a Deus na presença da igreja, como fazemos aqui hoje, ser a mesma que murmura e amaldiçoa no ambiente de trabalho, em casa ou nas redes sociais? Isso não deveria acontecer entre os filhos de Deus, não é verdade? Tiago nos lembra que maldizer o próximo é maldizer a Deus indiretamente, pois o ser humano foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Nós vemos isso em Gênesis 1, lá no verso 27. Cada vez que desprezamos, que insultamos ou diminuímos alguém com as nossas palavras, estamos desonrando a imagem de Deus que há naquela pessoa. É por isso que ele afirma: meus irmãos, não pode ser assim. Essa incoerência mostra que o problema não está apenas nos nossos lábios, mas no nosso coração. Jesus ensinou isso com clareza. Lá em Mateus 12, 34, ele fala o quê? A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, nossas palavras são como um espelho da alma. Revelam o que está dentro de nós. Se dos nossos lábios saem palavras de ódio, é porque há ódio em nosso interior, não é verdade? Se saem palavras de crítica destrutiva, é porque o coração está cheio de orgulho. Se saem mentiras, é porque o coração está dividido e contaminado pelo pecado. A Escritura, irmãos, está cheio de exemplos dessa incoerência. Pedro, no mesmo capítulo de Mateus 16, ele confessa, lá no verso 16,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, logo em seguida, ele vai dizer, ele vai repreender o nosso Senhor Jesus. E aí ele se torna um instrumento de tropeço, a ponto de o próprio Senhor lhe dizer, arreda Satanás, no verso 23. Da mesma boca saiu confissão e tropeço. O povo de Israel, lá voltando de novo ao Egito, né? Lá no deserto, entoava canções de vitória após a travessia do Mar Vermelho. Está lá em Êxodo 15. Pouco tempo depois, estavam murmurando contra Moisés e contra o próprio Deus no deserto. Capítulo 16. Da mesma boca saiu louvor e queixa. E nós, irmãos, não fazemos o mesmo? No culto nós cantamos, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas em casa gritamos com os filhos, ou desrespeitamos o cônjuge, não é verdade? Isso aplica ao meu coração. Na igreja nós oramos, seja feita a tua vontade, mas nas conversas semanais reclamamos da providência de Deus. Isso quando não fazemos pior, né? Deixando escapar da boca palavras torpes, sujas e imorais. Muitos crentes normalizaram os palavrões, principalmente quando estão diante de ímpios. Isso é uma contradição, isso é uma incoerência. Irmãos, Tiago está dizendo, não pode ser assim. O cristão não pode ter uma boca incoerente, como se de uma mesma fonte saíssem dois tipos opostos de água. Não existe um poço que ao mesmo tempo jorra água doce e água salgada. Não pode haver uma língua que louva a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoa os homens. Se queremos coerência em nossa vida espiritual, não basta mudar as palavras, é preciso que o coração seja transformado. Porque só um coração cheio de Cristo pode produzir palavras cheias de graça. Também temos, irmãos, um exemplo positivo na história de palavras que edificam. Se por um lado, a língua ela pode ser usada como arma de destruição, como vimos no exemplo de Hitler, por outro, ela também pode ser instrumento de bênção e transformação quando submetida a Deus. A história nos mostra essa distinção de forma muito clara. Hitler incendiou uma geração com palavras de ódio, orgulho e segregação, como nós vimos. Em contraste a ele, por exemplo, vemos o exemplo de William Wilberforce, um cristão anglicano e membro do parlamento britânico, que usou a sua língua para defender a causa da justiça, lá no século XVIII. Durante anos, ele se levantou com coragem contra o tráfico de escravos. E suas palavras cheias de convicção e fé foram fundamentais para a aprovação da lei que aboliu o comércio de escravos em 1807. Enquanto Hitler usou a boca para espalhar trevas, Wilberforce a usou para lançar luz. Um destruiu vidas, o outro promoveu liberdade. Assim percebemos como a língua ela pode ser tanto um instrumento de maldição, quanto um canal de bênção nas mãos de Deus. E aqui aprendemos algo, irmãos, que é essencial para nós. A língua ela só pode ser instrumento de vida se estiver debaixo da graça de Deus. Vou repetir, a língua só pode ser um instrumento de vida se estiver debaixo da graça de Deus. Palavras de amor, sabedoria e esperança não nascem de corações endurecidos pelo pecado, mas de corações que são transformados por Cristo. A própria Escritura nos mostra muitos exemplos positivos de palavras que edificam. Temos o exemplo, por exemplo, de Barnabé. E aí você lembra que o significado do nome de Barnabé significava filho da consolação.
Barnabé usava a sua boca para encorajar os irmãos a apoiar novos convertidos. Aí nós vemos em Atos, como já temos estudado, Atos 4, versos 36 a 37, Atos capítulo 9, verso 27. Nós temos também, além de Barnabé, o exemplo de Estevão. Diante dos seus acusadores, falou com sabedoria e ousadia, e as suas palavras apontaram para Cristo, mesmo em meio à perseguição. Isso está lá em Atos 7. Nós temos o exemplo também de Paulo, que exortava as igrejas a usarem suas palavras para a edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. E nós, irmãos, como temos usado a nossa língua? Temos sido mais parecidos com Hitler, que inflamava o ódio, ou como Wilberforce, que proclamava a libertação? Temos usado a nossa boca para dividir ou para reconciliar? Para amaldiçoar ou para abençoar? Na prática, isso significa, por exemplo, em casa, falar palavras de amor e paciência, não de ira e desprezo. Isso é difícil para nós, não é verdade? No trabalho, por exemplo, usar a boca para testemunhar de Cristo e não para murmurar e caluniar. Na igreja, edificar os irmãos com encorajamento, com oração e ensino fiel, não com fofocas e críticas destrutivas. Nas redes sociais, semear graça e verdade, em vez de ódio, ironias ou polêmicas sem amor. Tiago, então, nos mostra que a incoerência da língua revela um coração dividido. Mas quando o coração é cheio de Cristo, a língua se torna fonte de bênção. E o Senhor nos chama a ser assim, homens e mulheres cuja boca abençoa, consola, encoraja e proclama a verdade do Evangelho. E assim, partimos para o terceiro ponto da nossa mensagem. A língua revela o coração, como vemos aí nos versos 11 e 12. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Há aqui uma impossibilidade humana. Tiago, ele é direto. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nós vimos isso no verso 8. Ele nos lembra que, embora possamos domesticar cavalos com freios, navios com lemes e até animais selvagens, a língua ela permanece indomável. E isso significa que o problema não é apenas de disciplina ou de educação. É um problema de natureza espiritual. A língua revela aquilo que está dentro de nós. Como já vimos nas palavras de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Se palavras de ódio, mentira e crítica injusta saem dos nossos lábios, é porque há veneno em nosso coração. A língua é apenas o reflexo daquilo que já está enraizado no nosso interior. Por isso, irmãos, não basta vigiar mais ou tentar falar menos. É preciso sondar o nosso coração na presença de Deus. Longe de Deus, o coração humano é um poço contaminado que só pode jorrar água amarga. Há necessidade de purificação divina. Diante dessa realidade, irmãos, precisamos de algo muito maior do que autocontrole humano. Precisamos que Deus purifique o nosso coração e, consequentemente, os nossos lábios. O profeta Isaías é um exemplo marcante disso, quando teve uma visão da santidade de Deus. Qual foi a reação de Isaías? Lá no capítulo 6, verso 5, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconheceu que os seus lábios eram impuros e condenáveis. Mas Deus enviou um serafim, que tocou sua boca com uma brasa viva do altar, dizendo, lá no verso 7, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Foi Deus, irmãos, que purificou os lábios de Isaías. Não foi Isaías por si só. Essa cena aponta para o Evangelho. A verdadeira purificação da nossa língua não vem de técnicas humanas, mas do fogo da graça de Deus, que purifica o coração. E nós temos um modelo perfeito, Jesus Cristo. No contraste com a nossa falha, encontramos em Cristo o modelo perfeito. Ele é chamado de Verbo de Deus, lá em João, capítulo 1, verso 1. As suas palavras eram verdadeiras, cheias de graça e vida. E aí você lembra, Mateus 11, 28, ele consolou os aflitos, quando ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também, lá em Marcos 7, 6, repreendeu com autoridade. Você lembra? Ele diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele também anunciou salvação. Lucas 19, 9, ele fala, hoje houve salvação nesta casa. E diante de Pilatos, Jesus permaneceu em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías, lá em Isaías 53, 7. Até o seu silêncio, no seu silêncio glorificava a Deus. Cristo é o único homem cuja língua jamais tropeçou. Ele é o nosso exemplo perfeito de coerência, de ter um coração e boca entre fé e palavras. E a esperança do Evangelho para nós. Se Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua, então como podemos ser transformados? A resposta está no Evangelho. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo, irmãos, recebemos um novo coração. Ezequiel 36, 26. É desse coração transformado que passam a fluir palavras de vida. É por isso que Paulo exorta lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais a palavra habita em nós, mais a nossa língua é treinada a falar aquilo que edifica, que consola e que glorifica a Deus. Assim, irmãos, a única esperança para a nossa língua é a cruz de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados de palavras, cada mentira, cada fofoca, cada blasfêmia, e ressuscitou para nos dar um novo coração capaz de produzir palavras de vida. E aqui eu trago algumas aplicações práticas para cada um de nós. Examine o seu coração. Suas palavras têm revelado Cristo ou o pecado escondido? Ore como o salmista, lá no Salmo 141, 3, como já vimos. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Também encha a sua mente com a palavra de Deus, para que dela transbordem palavras de graça. Seja coerente. A mesma boca que louva no domingo deve abençoar de segunda a sábado. Lembre-se, irmãos, a transformação da língua começa no coração. E só Cristo pode transformar o coração. E aí eu venho agora para as conclusões. Irmãos, ao longo deste sermão, nós vimos que a língua, embora pequena, tem um poder imenso. Tiago nos alertou que ela pode ser como uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Para os mestres e líderes
o risco ainda é maior. Quem ensina será julgado com mais rigor. Palavras distorcidas, evangelhos falsos e pregações interesseiras são fogo destruidor, e muitos já foram enganados por vozes que não refletem a voz do bom pastor. Para todos os discípulos, cada um de nós, o perigo ele é real no dia a dia. Quantas vezes murmuramos, fofocamos, criticamos sem amor, ferindo mais com a língua do que qualquer gesto? Uma palavra maldita pode dividir famílias, separar amigos e até rachar igrejas. E Tiago nos mostrou a incoerência. Da mesma boca podem sair bênção e maldição. Como pode louvar a Deus e amaldiçoar o próximo, feito à sua imagem? Isso é contradição. A boca fala do que está cheio o coração. E se palavras ruins saem dos lábios, é porque há veneno dentro de cada um de nós. Mas também vimos que a língua pode ser instrumento de vida, né? Nós vemos o exemplo trágico de Hitler, né? Que inflamou o ódio e levou milhões à morte. Mas vimos o exemplo de Wilberforce, que proclamou liberdade e justiça, inspirando gerações. E acima de todos, Cristo falou palavras de vida eterna, de consolo e de verdade, e até em seu silêncio glorificou a Deus cumprindo a Escritura. Aqui está, irmãos, a grande verdade. Nenhum homem pode domar a língua. Não basta a disciplina, boas intenções ou esforço humano. O problema não está apenas nos lábios, mas no coração, como temos visto constantemente neste púlpito falar sobre o mal do nosso coração, do pecado que está no nosso coração. E só Cristo pode transformar o nosso coração. Assim como Isaías clamou, sou homem de lábios impuros, também nós devemos reconhecer que os nossos lábios estão contaminados pelo pecado, mas do altar da graça vem a brasa que purifica. O sangue de Cristo que nos lava e nos dá um novo coração. É nele que está a nossa esperança. Ele morreu para perdoar cada palavra mentirosa, cada fofoca, cada blasfêmia, cada murmuração nossa. E ressuscitou para colocar em nossos lábios palavras de vida, louvor e edificação. Por isso, irmãos, diante do ensino de Tiago, o chamado ele é claro hoje. Arrependam-se das palavras vazias, das palavras que ferem, das palavras incoerentes. Busquem em Cristo a transformação do coração. Peçam ao Espírito Santo que coloque em guarda em seus lábios, em nossos lábios. Usem sua boca para glorificar a Deus e edificar o próximo. Que a nossa oração, irmãos, seja como a do salmista, como vimos. Põe, Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E que a mesma boca que hoje louva ao Senhor neste culto, continue louvando e edificando durante toda a semana, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, nas conversas, nas redes sociais. Que nossas palavras sejam um reflexo do Evangelho que cremos e que Cristo seja visto e ouvido através de nós. Oremos. Pai amado, pedimos a Tua graça. Pedimos, ó Deus, que Tu transformes o nosso coração, Senhor. Que Tu transforme, ó Deus, o nosso íntimo, pois é de lá que fluem as palavras de maldição, palavras torpes. Transforma o nosso coração para que saia dos nossos lábios, ó Pai, palavras que edificam,
para que abandonemos os nossos pecados, para que abandonemos palavras torpes, palavras que amaldiçoam o nosso próximo, palavras que nos condenam. Ó Senhor, olha para nós, Senhor Deus, olha para o teu povo, para cada um de nós que está aqui diante do Senhor nesta manhã, disposto, ó Deus, ouvir a palavra do Rei e a louvar e a bendizer o teu nome por meio da sua boca, das suas palavras. Sê conosco, ó meu Deus, durante todo este dia, que possamos meditar em tudo aquilo que foi falado nesta manhã, e que acima de tudo, acima das nossas palavras, das nossas ações, o nome do Senhor venha a ser glorificado, e que sejamos, ó Deus, instrumentos de glorificação ao Senhor, instrumentos de ajuda ao nosso próximo, para que o nosso próximo seja alcançado pela tua palavra, por palavras que edificam. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra, no nome santo de Cristo Jesus que oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.